nome santo do Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Estou aguardando o Júnior chegar aí. Amém? Em nome de Jesus. E, irmãos, eu estou muito alegre. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver essas nossas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Você crê nisso? Amém! Também creio. Nós vamos ver, queridos, essas vidas se enchendo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, ó. Não desista. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Não desista. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Mesmo sendo assim.
desistiu de você. Amém? Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Ops, passei. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Amém? Poderia sentar um instante, amados. Irmãos, quando eu olho para esta palavra, eu vejo algo tão sublime, tão maravilhoso, tão, tremendo. A criação de Deus não tem nada melhor, não tem algo mais lindo, mais maravilhoso do que o ser humano. Não existe nada, querido, que possa comparar ao ser humano, porque foi uma criatura feita à imagem do Deus vivo Todo-Poderoso. Aleluia. E nessa aqui eu estava aqui, caminhando dentro da palavra de Deus e conversando com o Senhor. Deus me levou a meditar em algo, e eu achei assim, querido, olha, tremendo, porque isso mexeu com a minha vida. Aleluia. Eu vejo um Deus tão amoroso, um Deus tão tremendo, um Deus tão glorioso, que, veja bem, quando ele começou, o que ele olhou, ele disse: poxa vida, eu tenho algo no meu coração e eu preciso colocar isso para fora. E ele disse: olha, eu preciso tanto de um filho, eu preciso tanto de uma pessoa para que eu possa conversar. Eu gostaria de me declarar para ele, eu gostaria de poder abraçá-lo, de estar com ele todas as manhãs, de poder caminhar com ele, de poder andar com ele. Então Deus teve uma brilhante ideia, uma ideia fenomenal, tremenda, maravilhosa. Aleluia. De criar eu e você. Querido, mas Deus ele não fez assim, não. Eu comecei a imaginar, quando estávamos eu e minha esposa, estávamos ali, e nós começamos a cogitar um para o outro, e dizer: Bela, eu acho que chegou o tempo de nós termos uma filha, um filho, uma criança. E nós começamos ali querendo planejar tudo aquilo, né? Você lembra quando nasceu o teu primeiro filho, cara? Irmã Rosana? Você lembra quando nasceu o teu primeiro filho? Irmãos ou irmãs? Né? Você sonhou de tudo de bom para com ele, não é verdade? Você imaginava no seu coração: poxa vida, a primeira coisa que você ficou pensando, olha, alguns aquela curiosidade, né? Falou assim: não, olha, eu vou esperar ver o sexo primeiro, porque eu quero preparar, quando ele vier, eu quero deixar tudo no jeitinho, né? E de repente você está lá, olha, você chega no serviço, né? De repente o marido chega no serviço, a primeira coisa, vê a mulher da vidinha, com aquela barriguinha, ele já chega lá, papai, né? E tem todo aquele aparato, né? E de repente a mulher, né? Ela está ali daquela maneira, puxa vida, toda alegre, porque ela planejou, ela anseia muito ter aquele filho, aquela criança, né? Os pais já começam a sonhar: poxa vida, se for homem, olha, eu quero direcionar o futuro dele. Se for mulher, olha, eu quero direcionar o futuro dela. Poxa vida, como eu gostaria que o meu filho fosse um médico, ou a minha filha fosse uma engenheira, uma doutora, alguma coisa assim. Os pais começam a planejar isso, não é verdade, querido? E quando você lembra, quando você foi escolher o primeiro macacãozinho, que você foi na loja, poxa vida, olha, né? Aí o meu primeiro filho, a minha primeira filha, estou levando um macacãozinho, né? Que coisa terminada.
roupinha, meu Deus, né? Tudo lá passadinho, aquele monte de fralda. Você vai lá, né? Procura escolher o berço mais bonito que vai combinar, né? Com a cara da criança, né? Você começa, irmãos. Eu tinha um projeto, quando a Daniela estava para vir, eu falei para a igreja, eu não vou fazer igual as outras pessoas, não deixar a criança assim, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou forrar um colchãozinho no quarto inteiro, no quarto dela, e na parede também, tudo na metade, vou colocar assim um colchãozinho, uma espuma, se caso ela cair, né? Ela não rale a cabeça, não machuque, né? E para que, olha, irmãos, então o amor dos pais é querer proteger, é poder guardar, não é verdade? Nossa, imaginando tantas coisas maravilhosas, até que vem a criança, e de repente ali nasce aquele bebê lindo, bonito, né? Aquele cheirinho de bebezinho novo, que coisa tremenda, né? E aquele chorinho parece uma sinfonia nos primeiros dias, né? Nossa, de Beethoven, que coisa tremenda, maravilhosa. Meu Deus, querido, assim também foi com o nosso Deus. Quando Ele nos fez, Ele planejou todas as coisas. Ele planejou de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que quando eu olho para a palavra de Deus, que Deus fala assim, olha, eu quero formar, não, mas não vamos deixar dessa situação, não. E Deus começou a ter, poxa vida, Ele olhou para a terra, e a terra era sem forma e vazia, aquele escuridão, e o Espírito de Deus, diz a palavra, que pairava sobre as águas, falou, poxa vida, aonde é que eu vou colocar o meu filho nessa hora? Eu preciso planejar. E ele disse, opa, peraí, que haja luz, e de repente, pá, apareceu a luz. E de repente Deus olhou e falou, puxa vida, está ficando bom. Oh, esse menino, olha. E Deus fez lá, querido, fez o luzeiro. De repente, pá, apareceu o sol. Aquela coisa maravilhosa. E de repente Deus falou assim, não, eu não vou deixar para ficar aquela mesmice, aquela coisa assim, não. E Deus falou assim, sabe uma coisa? Que haja separação, olha, da noite, agora das trevas e do dia. E de repente, pá, aconteceu. E a Bíblia diz que Deus olhou tudo aquilo e viu que era bom. Meu Deus. E Deus continuou e pensando no seu projeto, aleluia, que Ele iria criar. E de repente Deus falou, poxa vida, não tem muita água aqui. Ele vai precisar andar, eu quero que ele corra pelos campos, eu quero que ele, olha, que ele ande por tudo quanto é lugar aqui. Então Deus disse, haja separação da água e da terra, porção seca. E de repente, pá, aconteceu. A água para um lado, a terra para o outro. Formou-se aquela ilha tremenda, maravilhosa. E a Bíblia diz que Deus viu e era bom, irmão José. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Deus estava planejando tudo isso para os seus filhos. E de repente Deus falou, poxa vida, mas a noite está meio assim, mas parece que falta alguma coisa. Então que haja um luzeiro para iluminar a noite. E de repente, quando você olha para o céu, você vê aquelas estrelas, uma mais cintilante que a outra, brilhando, piscando, para lá e para cá. E Deus olhou e viu que aquela coisa era maravilhosa, era boa. Amém. E Deus foi criando, sabe por quê? Deus tinha um projeto para os teus filhos. Deus tinha um projeto tremendo, maravilhoso, querido, porque o desejo dele era poder estar falando e poder abraçá-lo quando ele chegasse. Que coisa tremenda. O mesmo cuidado que nós tivemos com nossos filhos quando ele veio ao mundo, nós preparamos o quarto, nós preparamos os berços, nós preparamos a roupinha. Ou às vezes quando você teve condição, você foi lá e comprou, e quando não teve, alguém foi lá e deu de presente. Olha que coisa tremenda, querido. E então Deus foi planejando toda essa situação, e aconteceu que a Bíblia diz que depois que Deus fez todas as coisas, árvores frutíferas, colocou os animais, colocou os passarinhos, colocou os peixes na água. Meu Deus, e fez aquela coisa maravilhosa. Então disse Deus agora,
Vamos fazer o homem. Amém. A nossa criação máxima. Amém. E a Bíblia diz que Deus então foi lá, pegou aquela argila e começou a trabalhar. E começou a moldar aquele barro. E começou a olhar. Falou, poxa vida, eu tenho tantos projetos, tantos planos. E foi moldando, até que de repente, querido, formou-se aquele boneco de barro. E sabe o que Deus fez? Ele já está pronto. Amém. Obrigado, Senhor. Deus tratou aquele boneco e colocou ele de pé. Que coisa tremenda. E ele olhou e disse, olha, tá vendo, Gabriel? Tá vendo, Arcanjo? É a cara do Pai. E a Bíblia diz que Deus, Ele tinha prazer, dava uma certa hora do dia, Deus vinha e dizia, Adão! E de repente Adão dizia, papai, eis-me aqui, vamos conversar, Adão. E Adão saía, e lá eles andavam, e Adão, como é que você está, Adão? Papai, olha que coisa maravilhosa, olha, hoje eu pude conhecer as borboletas, hoje eu pude classificá-las. Oh, Adão, mas que coisa tremenda. Você gostou, papai do céu? Olha como eu deito nessa relva aqui, nessa graminha tão verdinha, eu começo a olhar para o céu, eu vejo aquelas estrelas, mas que coisa linda. Foi feito para você, querido. Amém. Oh, que coisa tremenda. Ah, papai do céu. E de repente Deus começa a olhar. Aí Deus olha para um lado, olha para o outro, e vê os casalzinhos de animais lá, né? O passarinho chegando perto da outra passarinha, né? Casazinha. E a passarinha dá uma olhadinha assim, já saiu. Você já viu? Que coisa tremenda. E de repente lá ele vê o leão e a leoa andando junto. Que coisa tremenda, maravilhosa, que coisa bonita de se ver. E Deus falou, peraí, tu não vai ficar só, querido. Oh, aleluia. E de repente naquela virada Deus conversando com Adão e trazendo aquela coisa. Oh, Adãozinho, olha, irmãos, eu até imagino que Adão deitou naquela cama e conversando com Deus, e conversando, de repente pegou naquele sono profundo. E pegando naquele sono profundo, Deus foi lá e colocou um do lado. E de repente Adão acorda. Ele dá uma olhada do lado. Viu? Que coisa tremenda. Quem estava do seu lado? Meu Deus, aquela mulher mais linda, aquela mulher, meu Deus, olha, mais maravilhosa, mais tremenda. E Adão desfilava, querido, com aquela mulher naquele jardim. Ele já não estava mais só. Deus tinha um projeto para a vida deles. Querido, da mesma forma, Deus queria abraçá-lo, Deus queria juntá-lo, Deus sempre conversava com ele. Era um prazer de Deus fazer aquela situação. Aleluia. Mas chegou um dia, querido, em que aquele paraíso, aquelas maravilhas, aquelas coisas todas já começaram a se transformar. Já não tinha mais aquele sabor de mel, já não tinha mais aquela coisa, aquela doçura. O céu já não estava mais azul, as
escuta uma voz trêmula, e aquele medo lá no fundinho dizia: Deus, eu estou aqui, papai. Adão, mas por que você está escondido, Adão? Ah, papai, olha, aconteceu um negócio terrível comigo, e eu estou com vergonha. Mas vergonha do que, meu filho? Eu estou com vergonha do Senhor, papai. E quando Deus olhou e falou para ele: mas quem te mostrou para você que você estava assim? Quem te mostrou para você isso? Então Adão, ele disse: Senhor, foi a serpente lá no jardim, aonde aconteceu isso, e ela falou isso para nós, e nós infelizmente caímos. Mas Adão, você não estava feliz comigo, Adão? Eu queria te abraçar, Adão, eu queria estar junto contigo, Adão, mas agora infelizmente eu não vou poder mais, Adão, por causa dessa situação, Adão. A terra agora vai ser maldita, Adão. Oh, Adão, em vez de crescer frutos, agora vai crescer espinho, Adão. Adão, a tua mulher vai começar a ter partos, mas com dores, Adão. Adão, você vai ter que trabalhar, Adão, você vai ter que suar a camisa, Adão. Agora, Adão, você atrapalhou tudo, Adão, os meus projetos, Adão. O que é que eu vou fazer, Adão, agora? Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga assim: não desista. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Oh, aleluia. Adão, Adão. E agora, Adão? De repente, Deus envia o seu anjo lá naquele lugar. Infelizmente, Adão, você vai ter que deixar o paraíso. Não vou poder mais me comunicar com você, Adão. Não vai ter condições. A Bíblia diz que o anjo desceu com uma espada flamegante de fogo e pegou e colocou Adão para fora, ele e a sua mulher para fora daquele paraíso. E aquele anjo ficou guardando aquele lugar com a espada de fogo. Oh, querido, e agora Adão sai daquele lugar e ele começa a entrar numa terra totalmente diferente, uma terra totalmente estranha. Ei, meu querido, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Olha, não desista da tua caminhada, não desista dos teus projetos, não desista, aleluia, do teu filho, da tua filha, não desista da tua casa, porque Deus ainda não desistiu de você. Deus não desistiu da sua igreja, Deus não desistiu da sua casa. Deus tem um projeto para a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu olho aqui, querido, eu vejo algo tremendo. E de repente Deus conversando, falando toda aquela situação. E agora o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Deus olhava Adão lavrando aquela terra. Oh, e Eva estando todos de parte gritando: ai, ai. E ele dizia: olha, não era para ser assim, não era para ser assim. Oh, eu queria ter ele juntamente comigo. Oh, aleluia. Ei, meu amado, talvez, aleluia, você tenha saído dos braços do seu pai. Talvez você tenha saído, meu Deus, contra as pessoas, meu irmão, minha irmã, que deixam o seu lar, o aconchego do seu lar, para viver uma aventura. De repente, que ele estava tão quietinho junto com seus pais ali, e hoje ele pensa consigo: poxa vida, eu não deveria ter saído da casa do meu pai, eu não deveria ter deixado, aleluia, a casa do meu pai, eu deveria ouvir os seus conselhos, eu deveria ter ouvido aquilo que ele tinha falado para mim, mas eu ignorei, e hoje eu estou aqui nessa situação. Mas eu digo para você: Deus não desistiu da tua vida ainda. Ainda há uma esperança para você. Aleluia. A Bíblia nos diz, querido, como uma passagem onde, aleluia, o moço, ele tinha tudo dentro da casa do seu pai. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha comida, ele tinha roupa lavada. Meu querido, para ele não faltava nada. Mas um dia ele achou que aquilo para ele não estava bom. Ele disse: olha, isso para mim não dá certo. Eu estou vendo meus amigos curtindo a vida, eu estou vendo pessoas lá se divertindo lá fora, e eu fico aqui. Não, isso não dá certo, papai. O negócio é o seguinte: me dá tudo que pertence a mim aí, e eu estou rapando fora. Mas meu filho, não faça não. Eu vou, pai. Ó, eu vou, porque eu não quero mais ficar debaixo da tua tutela. Eu vou viver a minha vida. E a Bíblia diz que esse jovem querido, ele saiu. Ele pegou tudo que ele tinha, o seu dinheiro, a sua roupa, o
seu cavalo, oh querido, e ele saiu por esse mundo afora, oh aleluia. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha condições, enquanto ele podia bancar, querido, ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos colegas, ele tinha muitas namoradas, ele tinha muitas pessoas que ficavam ao seu lado. Mas chegou o momento da vida daquele moço, querido, aonde, meu irmão, ele se encontrou numa situação que ele pegou o bolso e olhou e falou: puxa vida, não tenho nada, ixi, meu Deus, acabou meu dinheiro, o que eu vou fazer? O que vai estar acontecendo comigo agora? Oh, eu preciso trabalhar, porque eu sei trabalhar, eu vou trabalhar. E ele disse, ele chegou num lugar, querido, aonde, aleluia, ele pediu emprego aqui, olha, não temos nada para você não. Ele pediu emprego ali, não temos nada para você não. As portas estavam totalmente fechadas para ele, não tinha mais nada para ele ali. Chegou um momento que ele estava com tanta fome, que ele viu uns porcos ali, querido, comendo umas pelotas. Oh, aleluia, é uma árvore, querido, que eles dão umas pelotas mais ou menos assim desse tamanho, e às vezes tem um pouquinho de espinho aquilo lá. Então ele via os porcos comendo aquelas bolotas, e a Bíblia diz que ele desejou comer aquelas bolotas, porque ele não tinha com o que se alimentar mais. Mas chegou o momento, oh meu querido, que ele olhou para si, ele disse: o que eu estou fazendo? Oh, na casa do meu pai tinha fartura, tinha tudo. Ah, mas eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que quebrar a cara, nem que eu ficar vermelho, não interessa, mas eu vou voltar lá. Ele tinha que dizer: a Bíblia diz que ele pensou consigo, ele dizia assim: olha, mesmo que ele não me considera como filho, mesmo que ele não me considera como filho, mas que ele me faça como um dos seus trabalhadores, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, porque certamente lá eu terei misericórdia. Deus não desiste da tua vida. Mesmo sendo assim, falho pecador, Deus me ama. Saiba disso, saiba disso. Deus tem um projeto, Deus sonhou com você. A Bíblia nos diz no Salmo 139, querido, que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já tinha propósito. Antes que os seus ossos fossem formados, fossem gerados ali, Deus já sonhava com a tua vida. Deus já sonhava com você. Sabe o que aconteceu? Senhor do seu trono, sublime trono. Filipenses, capítulo 2. A Bíblia nos diz que ele no seu trono, aleluia, eu vou lá, eu vou descer, aleluia. O menino chegou e perguntou para o pai, olhando as formiguinhas correndo para lá, para cá, para lá, para cá. Ele disse: pai, como é que eu faço para compreender a vida das formigas? Para mim saber o que ele faz. O pai olhou para cima, olhou para um lado, olhou e falou: puxa vida, o que eu vou responder para o meu filho? A sua resposta foi: tem que se tornar como uma formiga. Não tem outra maneira para você conhecê-la. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que ele se fez carne. O Evangelho de João, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. A palavra se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Sabe por quê? Porque ele queria mais uma vez, querido, te abraçar. Porque ele queria mais uma vez te resgatar. Porque ele queria mais uma vez conversar com a tua vida. Ele não tem a sua palavra comigo. Que ele
Senhor, com seu plano tremendo de resgate, Ele disse: eu vou. Deus não desistiu de você. Você não tem o direito de desistir da sua caminhada. Você não tem o direito de desistir da tua família. Você não tem o direito de desistir da tua casa. Você não tem o e morreu. Oh, chegou um soldado com uma lança e lhe espetou o seu lado. E a Bíblia diz que saiu água e sangue. Mesmo sendo assim,